Oi, gente, tudo bem? Tô vendo bastante gente entrar aqui. É Silene, a Dil daqui de Atibaia, a Mariana, enfim, Mônica, meus queridos clientes, advogados, todo mundo. E a excelência aqui, que já entrou antes de mim, que eu tive problema de ter um pouquinho de problema de internet, que é o Dr. Farley. E que no mundo jurídico dispensa, né, apresentações, mas como aqui tem muito cliente, né, a gente vai ter que apresentar aqui o mini currículo dele que eu tive que imprimir, porque não cabe na minha cabeça. Vamos lá. Ele é mestre em Direito na Faculdade de São Francisco, da USP, né? Juiz do trabalho do TRT da Segunda Região, professor da Universidade 9 de Julho e pós-graduação da CITRAB, que inclusive eu faço. Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, ex-presidente da AMATRA, que é a Associação dos Juízes aqui de São Paulo, tá? Da magistratura, do ano 2018 e 2020. Além, agora eu vou dar minha opinião, de ser um excelente professor, super didático, uma pessoa que eu adoro e que eu aproveito todos os cursos e ele sabe disso. Eu tô em todos e eu sou mais tagarela fazendo perguntas. Levei até bronca de uma amiga minha, advogada, da última vez. Falando, Renata, essa tiradinha aqui foi para você. Para de fazer pergunta. Enfim, antes dele começar a falar, e após essa apresentação, eu venho aqui para falar que a gente vai falar sobre o assédio moral no ambiente de trabalho, que é um tema muito importante, né? Tanto para empregados quanto para empregadores. No sentido que o empregado ele precisa entender que não é qualquer mero dissabor que vai gerar uma indenização por assédio moral, ou por indenização por danos morais, enfim, e como ele pode se proteger disso e como ele pode se armar disso dentro das provas que ele pode produzir. E isso, professor, é excelente. Inclusive, eu acabei de fazer um curso com ele que ele tem que divulgar aqui no final para os advogados que estiverem aqui. E, né, professor, vamos aproveitar, né? Tá certo. E para os empregadores, o como evitar esse tipo de problema, o como eles podem fazer cursos entre os seus líderes, entre os seus empregados, e como, enfim, porque quem vai pagar a conta da indenização é o próprio empregador, né? Então, ele, para não gerar esse passivo, ele tem que saber como se prevenir e como poder fazer esse por trás, esse trabalho de consultoria preventiva para não ter um problema lá na frente. E agora eu vou deixar vocês com o Dr. Farley. Qualquer pergunta aqui, eu vou separando e vou fazer no final. Ou no meio, porque ele já me conhece e sabe que eu faço no meio mesmo. Obrigada, doutor. Boa noite a todas, boa noite a todos. Queria agradecer o convite da Rê, né? Rê, ó, já falando. Aluna nossa, a gente já vai falando assim, né? Doutora Renata Giacometti. Renata tá me dando bronca. Doutora Renata, aí foi um prazer imenso. Quando ela fez esse convite, eu falei, é lógico, vamos encaixar a agenda aí. Sem dúvida nenhuma, será um prazer contribuir para esses esclarecimentos de trabalhadores, de empresas e também de demais colegas advogados que possam querer ter interesse aí, conversar com a gente sobre o assédio moral, que é um tema muito legal no direito do trabalho. Então eu vou pedir sua licença, Renata, para falar um oi aí para a galera que entrou aqui, ó, tá? Que muitos deles já passaram e falou até deram até mensagenzinha aqui, ó. Vixe Maria, que eu não consigo ver direito porque eu sou convidado, mas deixa eu falar um oi para quem pelo menos se manifestou aí. Boa noite para quem está aqui, a Milena, a Elaine Navas, querida Elaine. Depois eu te respondo, tá, Elaine? Se me mandar uma mensagem, realmente estou dependendo de responder aqui. Eu estava me fazendo outra coisa, concentrado num julgamento, que eu comecei às 4 da tarde e parei agora no meio. Imagina só o tamanho da bucha, né? Muito importante aí, obrigado. Boa noite aí para Vanessa, também para Sandra, que chegou aí.
O Leandro, tô vendo aí, quem mais tá aqui, ó. Está divulgando para todo mundo o curso, né, Helene? Eu sei, muito obrigado. Você realmente deu uma força bem grande aí na divulgação do curso de provas digitais no processo de trabalho. Obrigado aí pra galera que tá aqui. Então, legal, a gente vai poder conversar sobre isso mais para frente, então, Helene. E aí eu gostaria, então, Renata, de começar falando assim, né? Tentar pontuar umas dificuldades que a gente tem de compreensão no ambiente de trabalho, e não só vou falar só no âmbito jurídico, mas no âmbito também social, ou até mesmo social, eu digo que envolve a sociedade, tá? Que é um problema chamado profissionalismo. Profissionalismo. As pessoas têm que entender que, por exemplo, você estabeleceu um contrato de trabalho com alguém, você tem que tratar aquela pessoa como um profissional e exigir que ela se porte como um profissional. É isso, é uma reciprocidade. A partir do momento que você acha que você é dono da pessoa, que você pode falar o que você quer, né? Hoje em dia o pessoal fala, tá achando que eu sou seu cachorro. Não, hoje em dia o cachorro é tratado melhor, né, atualmente. Muito Então, melhor. é assim, a partir do momento que você estabelece esse tipo de relação, que é uma relação pessoal, que é uma relação que perde o contexto profissional, né? Você degringola o seu ambiente de trabalho, tanto pelo empregador, a empresa, e também quanto ao empregado. Porque o empregado acha que, por exemplo, o colega dele de profissão, num dado momento, é o amigão dele do churrasco. E às vezes não é, ou melhor, normalmente não é. Então, quando você perde o assédio moral, no meu ponto de vista, ele parte de um contexto social que é a falta de profissionalismo das pessoas, tanto da empresa em relação aos seus empregados, quanto dos seus empregados em relação à empresa. Então, veja só, não significa deixar o empregado, por exemplo, fazer o que ele quer. Ou então o empregador fazer o que quer com a pessoa, como eu brinquei aqui, tá achando que eu sou seu cachorro para falar o que você quer de mim? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E se as pessoas não tiverem essa percepção de que o que eu pago do salário é para ele me trazer produtividade, e essa produtividade me dar lucro, né? E eu conseguir ter sucesso, e ele, por sua vez, também, o empregado, ter um meio de subsistência, poder comprar as coisas que você quer para si, para sua família, né? Então, se você não consegue ter essa compreensão de profissionalismo, acha que vale tudo porque eu te dei um emprego, né? Isso tudo começa a mostrar que o ambiente de trabalho ele vai degringolar. E se eu não também faço essa contenção em relação aos próprios pares, né, aos próprios empregados, ou referente à chefia em relação aos empregados, isso tudo vai ocasionar num grande problema e num contexto que a gente vê empresas aí, né, que normalmente não conseguem ficar com o empregado mais de 6 meses. É uma rotatividade, você não consegue criar nada. Você trata as pessoas que nem um gado, né? E eu posso dizer isso na área, por exemplo, de telemarketing, né? Você trata as pessoas que nem um gado. Chega uma hora ou a pessoa pede demissão ou vai embora. É sempre uma briga, uma tonelada de processo na Justiça do Trabalho. E para mim, o que eu percebo no fundo é isso. Falta de profissionalismo, de entender as pessoas como ser humano, de tratar-a profissionalmente e a reciprocidade. E aí tem a ver, por exemplo, Renato, com outros direitos, né? Que é, a pessoa fez hora extra, eu vou pagar as horas extras, porque ela fez. Se ela está fazendo hora extra, porque com certeza ela tem que tá me dando um resultado melhor ainda. É lucro, exato. O que eu estou fazendo com uma empresa, uma pessoa fazendo hora extra? Tá entendendo? Então agora, não, eu vou fazer uma hora extra, porque eu não vou pagar para ela, vou exigir dela o cumprimento, vou fazer... O que a gente mais vê, né, professor? Sim, então, esse tipo de conceito, que é um conceito arcaico, porco, né, vamos dizer assim, em relação a um ambiente de trabalho sadio, a uma questão de produtividade. E aí você vê isso pelas empresas que estão bombando no mundo. Aqui, internacional, é muito mais difícil de você conviver com uma situação dessa, porque a pessoa vai lá, não, você trabalhou, você tem direito a receber as horas que você trabalhou, anota aí direitinho que eu te pago, porque, de novo, você está fazendo uma coisa que é bom para nós dois, é um ganha-ganha. Quando você perde esse tipo de concepção, que é um sentimento arcaico, um sentimento
vamos dizer assim, até que advém de escravagismo, que as pessoas têm que trabalhar para você sem ganhar. Entendeu? É o começo do fim. É o começo do fim. Ou então de uma montoeira na Justiça do Trabalho, você joga tudo para lá, aí você tenta ganhar em estatística, né? Vou fazer isso com 30 mil pessoas, porque de repente só 15 mil vão na Justiça do Trabalho, só 5 mil vão conseguir provar, só 3 mil vão, o meu recurso não vai dar sucesso. No final das contas, em vez de pagar 30 mil, eu pago 3 mil. Né? E aí depois ainda chora contra a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não presta, me condena toda hora, não devia existir. Quer dizer, é um bando de chororô bendito aí. Olha, e o que falta é profissionalismo. Um comentário claro. de uma pessoa que está aqui na nossa live, tá? Ela falou um comentário muito legal, que eu acho que entra bem dentro disso. Você vê, eu tô atenta aqui, eu furo você e tá tudo certo. Vai lá, manda aí. Ó, é a Sandra Teschner, tá? O ambiente tóxico, ele proporciona assédio ou problemas graves bilaterais. Isso, sem dúvida, porque aí eu faço de conta que eu tô doente, aí, entendeu? Aí eu crio eu vou doar sangue para faltar, eu vou fazer prova vestibular, porque aí pode faltar também, aí, entendeu, Renato? Aí você vai criando exatamente um ambiente que ele é antiprofissional, né? Não é a pessoa que veste a camisa, né? Veste a camisa da empresa e a empresa fala assim, olha aí, eu vou cuidar de você também, às vezes até além do que a empresa precisa cuidar, né? Eu lembro de um caso conhecido, que eu posso até dizer, não vou falar nomes, tudo, mas são parentes de família, nosso, que o filho da moça apresentou um câncer gravíssimo, menos de 30 anos de idade. O dono da empresa chegou, ela falou assim, olha, realmente a lei não me permite ficar faltando por causa que o meu filho está ruim, mas eu preciso estar ao lado do meu filho. Então o que a gente faz nesse contrato de trabalho? Falou para ele. Se você quiser, eu preciso do trabalho, preciso do salário, mas sim. E aí? Né, já trabalhava na empresa há muito tempo, o dono da empresa chegou do lado dela, virou e falou assim, olha só, minha querida, seu filho, antes de tudo, vai para lá, cuida dele, a gente está aqui, e na hora que você voltar, na hora que você puder, você volta a trabalhar. E para surpresa dela, Renata, para surpresa dela, porque ele não falou nada, ele só disse isso. Para surpresa dela, todo dia 5 o salário era acreditado na conta dela. E ela não sabia mais o que fazer. Ela falou assim, Farley, eu não sei se eu tinha vergonha, mas eu estava tão triste em relação ao meu filho. E a empresa continuou nessa situação durante de 6 a 8 meses, até o menino faleceu. O rapaz, infelizmente, faleceu, ela perdeu o filho. E depois chegou para ele e falou, meu caro, não sei nem o que te falar, né? Me agradecer. Não tem preço e tudo. Que pague. Não tem preço. Quer dizer, e a empresa, nós sabemos, Renata, juridicamente não precisava jamais ter feito algo desse gênero. Eu também tive uma vez um processo que eu julguei, que a moça sofreu foi mandada embora, ela ficou completamente... eu estava completamente desesperada, tal. Quando eu cheguei em casa, ela falou, cheguei em casa, eu sofri um acidente. E isso me quebrou a perna. Ligou para a empresa e falou, pelo amor de Deus, quebrei a perna, se eu agora sem convênio, o que eu faço na minha vida? A empresa falou, não, volta aqui, eu anulo essa minha dispensa e você vai fazer a operação toda. A gente ainda não comunicou convênio, tudo. Você vai ficar com convênio médico, vai se tratar até o fim. Fez 6 meses a moça, operou 6 meses de fisioterapia. Na hora que ela voltou para o trabalho, falou, olha, agora como a gente tinha combinado, né, você já recebeu o INSS, os 15 primeiros dias meus, o convênio médico, agora está extinto o contrato de trabalho. E aí ela entrou na Justiça do Trabalho dizendo que era uma doença, que era um acidente in itinere e que a empresa deveria pagar a indenização de 1 ano, né? Só que na hora que ela alegou na petição inicial, e ela mesma dizia, fez um boletim de ocorrência também, ela falava, ao chegar em casa, eu sofri um acidente. Falei, olha, se você chegou em casa, você não estava mais no percurso. E no percurso não tem acidente de trabalho. E aí, eu falei assim, olha, parabéns pela empresa que fez tudo isso, né? Mas e ela não vai ter direito nenhum. E o tribunal acabou mantendo depois, ela perdeu o processo. Mas olha só, então, Renato, toda essa introdução para a gente falar que são coisas que aparecem às vezes para a gente na Justiça do Trabalho que são inconcebíveis no mundo real. E vamos lembrar, Renata, só estatisticamente, tá? Da população brasileira que é registrada, então aquele pessoal que tem a carteira de trabalho registrada. Na atualidade, em torno de 10 a 11% dos empregados vão à Justiça do Trabalho.
10 a 11%. Então, do número de processos que nós temos para o número de empregados daquele respectivo ano, é 10% dos trabalhadores que vão na justiça. Então, já 90% já não vão. Isso significa o quê? Significa que ou não conhecem seu direito, abriram mão dos seus direitos, né? Tem medo Ou então... não conseguir outro emprego porque tem Isso, medo de retaliação. Essa lenda de quem entrou com ação não consegue mais emprego. Sim. Assim, eu com 15 exatamente. anos de profissão teria um monte de desempregado por aí. Então. Mas esse medo sempre existe, né? Sendo uma lenda ou concretizado, ele existe. Então é só 10% da população brasileira registrada que vai para a Justiça do Trabalho, que é muito pouco, né? Muito pouco. Falam, um monte de processos trabalhistas, tal. Antes da reforma trabalhista eram 13%. Então caiu 30 deu para 10, 11, era 14 para 11. Então, quer dizer, é uma minoria, assim, absoluta, né, que vai para a Justiça do Trabalho. Daquilo que a gente vê de realidade, fora que, assim, tem o fato aquela coisa, o cara trabalha 15 anos com assédio, sem pagamento de hora extra, com X, Y, Z, e só paga os últimos 5. Empresas grandes, elas fazem esse cálculo justamente porque elas saem no lucro de 10 anos aí sem pagar um monte de coisa, né? É o tal que eu falei do trabalho de estatística, né? O cara ganha na estatística. Ele já sabe que 10% dos trabalhadores vão para a justiça, então um monte vai ter medo. Então, entendeu, Renato? Tem tudo isso, aquele acordo mal feito que ele tenta, por causa da penúria do empregado, fazendo, faz uns R$1.000 aí que tá tudo certo, né? Então, isso tudo vai acarretando uma dificuldade de você exigir um profissionalismo de ambos os lados, né? E aí eu vou começar a partir disso, já, né, falar desse pedacinho, só explicar para o pessoal que quem não conhece o que é o assédio, né? O assédio no ambiente de trabalho. O assédio, ele tem o assédio moral, e ele vai ter algumas especificidades. Ele pode ter, por exemplo, o assédio sexual, né? Outros tipos de configuração. Mas o assédio nada mais é de que a reiteração. Então são várias vezes de situações colocadas no ambiente de trabalho que vão destruindo os direitos de personalidade da pessoa. O que é o direito de personalidade, professor? É a minha imagem, é minha honra, é o meu bem-estar, é a autoestima, eu vou destruindo. E aí o assédio moral, Renata, ele se diferencia do dano moral, porque o dano moral normalmente é um ato específico que a pessoa fez. Tipo, deu um tapa na sua cara, pum! Isso eu posso falar de um dano moral feito em razão disso. É um ato específico. Quando você tem reiteração dos atos, né, para que vão violar esses direitos de personalidade, eles vão configurar o assédio moral. E aqui está a primeira coisa importante que você tem que compreender aí, quem não é muito da área de direito está acompanhando aqui. É que é o seguinte, o assédio moral, ele aparece como micro-ofensas. Micro e pequenas ofensas, que você não dá nada para isso. Você fala, isso não é nada. Mas, na verdade, ela acaba compondo um contexto nebuloso, que é um contexto, normalmente, que é de querer que o empregado peça demissão. Eu vou destruindo ele, sabe? Você vai minando a pessoa, né, Renato? Você vai dando cutucadinhas, você vai dando... Você já passou também por isso pessoalmente. Então, você vai tomando cutucada, você vai tomando, você vai sendo todo dia lesionado, que depois, nesse contexto todo, você vai sendo destruído. E aí, Renato, é muito interessante, porque uma concepção que aparece no ambiente de trabalho, uma vez eu apresentei isso numa disciplina de mestrado, e apresentei um desenho animado, porque um dia eu estava assistindo um desenho animado com meus filhos, e na hora que eu falei assim, sensacional isso que apareceu. Não sei se vocês assistiram, chama Apenas um Show, o desenho. Apenas um show, um desses desenhos mais modernos. É Apenas um Show. Ele é muito legal, esse desenho. Eu acho que, eu não me engano, o episódio chamava... o Paiolito se foi. Paiolito era um administrador do parque. Ele era um administrador do parque que todo mundo trabalhava. E o Paiolito era um cara legal, tal, não sei o quê. E aí tem os episódios, cada um tem um personagem lá, de personagens infantis e tudo mais, né? São animais engraçados, tudo mais. E eles vão lá, passando cada uma deles. E um dia o Paiolito se foi. Mandaram o Paiolito embora.
e contrataram uma nova gestora, que era uma moça de terno, era com loira, com rabo de cavalo, e ela destruía todo mundo naquele negócio. Isso no E desenho. aí um belo dia, no final, no desenho, foi impressionante, porque aconteceu, e eu vou contar para vocês o que acontece na vida real. Chega um dos personagens e fala, Dona Fulana, né, chama ela, Fulana, eu queria falar com você, e na hora que ela vira, ela tá por trás, filmada, com rabo de cavalo, na hora que ela vira, era outro empregado, não era a administradora. E ele olha e fala, meu Deus, você tá igualzinho a ela. E ele olha para outro lado, outro também tá. E na hora que ele olha para outro lado, outro também tá. Essa é uma característica impressionante do assédio moral. O ambiente de trabalho vai se tornando hostil e vai trazendo para que outras pessoas do ambiente continuem ou aumente a utilização em cima Sim. daquela pessoa que foi escolhida como vítima ou está sendo como vítima. Então, assim, todos passam a reiterar o comportamento normalmente de um gestor ou de um chefe, às vezes sem perceber que ele está fazendo isso. Mas ele acaba entrando. Ou para salvar, ou ele faz isso, ou ele faz isso para tentar legitimar o que o chefe está fazendo. Então você olha e fala, e aí, Renata, olha que importante isso, sabendo que esse tipo de postura ocasiona em reiteradas e disseminação em todo o ambiente de trabalho de todas as pessoas que passam a agir igual contra o ofendido. Uma hora ele olha no espelho, Renata, e fala assim, o culpado sou eu. Sou eu mesmo. Eu sou tudo isso mesmo que estão falando. Eu sou um ineficiente, eu sou um incompetente, eu devo pedir demissão mesmo. Ele começa a pôr um sentimento de culpa próprio. Porque o ambiente todo que ele olha, mostra que ele é isso mesmo. Então quem é que pode estar errado? Então, assim, é aquela história. Renata, fala assim, não, eu não sou louco. Não está todo mundo me perseguindo no sentido de eu ter uma esquizofrenia, num transtorno mental, que é um transtorno mental persecutório, que a pessoa acha que todo mundo está perseguindo ela. Ele fala assim, não, peraí. Eu não sou, todo mundo está perseguindo. É porque eu sou ruim mesmo, eu estou nessa situação. Ele acaba assumindo a culpa na maioria das vezes. E aí ele faz o quê, Renata? Pede a demissão. Sim, que é tudo que o empregador quer. Tudo que, de repente, era o objetivo principal ali do assédio moral. Normalmente é esse. E o assédio moral, então, pode ser ascendente, que é o chefe faz com o seu inferior, né? A gente faz o descendente, quer dizer, do chefe para o inferior. Pode ser horizontal, que é entre os colegas da mesma nível hierárquico. E pode ser ascendente, aí sim. Pode ser os subordinados que se juntam, por exemplo, para derrubar um chefe. Sim. Então, que é mais difícil de acontecer, mas acontece. Normalmente é o descendente que a gente encontra, que é os chefes em relação aos seus subordinados. E aí, Renata, nesse contexto todo, a primeira coisa que a pessoa tem que ter o discernimento é para compreender. Fala assim, ó, peraí, isso aqui não é forma, por exemplo, de se tratar a pessoa. Né? Aquele tipo de brincadeira. Esse aí é o javali. Quem é o javali? É uma pessoa que já valeu algum dia. Então, o cara fala, é o javali. Agora ele não vale mais nada aqui no ambiente de trabalho. E aí todo mundo começa a chamar ele de javali. Brincadeira, javali. Mas é aquela história. São situações que vão minando. Pessoa, né? E aí, Renata, uma coisa importante que é que de repente alguém que se vê numa situação dela ou se viu, é justamente entender na hora de uma petição, no processo, conseguir demonstrar, ou melhor dizendo, conseguir alegar as micro perseguições ou as micro lesões que foram realizadas num contexto que o juiz compreenda. Porque senão, o que vai acontecer, Renata? Ele vai falar assim, por exemplo, vou dar uma bobagem aqui, que isoladamente é uma bobagem. O chefe chegava e falava bom dia para todo mundo, menos para mim. Aí se você olhar isso isoladamente, perdão. Se você olhar isso isoladamente, é uma bobagem. É um mal educado. É um mal educado, estava num dia atravessado aí, não falou bom dia. É a diferença entre o mero desconforto e o... e aí você está sendo... o assédio, né? Isso, você aí está sendo muito, muito sensível, né? Vamos dizer assim. Então,
Isoladamente, isso não é nada. Mas e se a gente começar a ver isso? Que, por exemplo, as mensagens do chefe mandadas para a equipe eram para todos menos para você. Que outros eram chamados para reunião e você não. Que todos eram elogiados e você só havia manifestação do chefe quando era para falar que lixo de trabalho, vamos dizer assim, né? Sim. Trabalho mal feito, para fazer crítica negativa. Quando você verifica que todo esse contexto vai, inclusive, realizando a marginalização, ou o escanteio, né? Vamos colocando para escanteio esse cara aqui. A pessoa vai se isolando daquilo. Isso, ela vai se isolando e os outros vão isolando. Por quê? Porque ali, num dado momento, esse cara vai pedir demissão. Não é possível ele continuar aqui, né? Então, esse tipo de pensamento, né, e de situações que vão acontecendo, Renato, acabam tendo uma dificuldade muito grande de demonstração no processo do trabalho. Por quê? Porque no processo do trabalho a gente faz um monte de audiência por dia. E é próxima. Na hora que você começa a falar, ele não me falou bom dia, e você quer mostrar como funciona. O senhor via, ele cumprimentava todo mundo. Meu Deus do céu, né? Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma instrução de alegação de assédio, e foi bem demonstrado os fatos, né, que eram realizados, as microlesões, num contexto claro de querer excluir aquela pessoa de um banco que era público, passou a ser privado. E aí, assim, petição inicial gigantesca, aquele que só, o processo era físico ainda, muito documento, muito tudo. De repente, o advogado começou a perguntar, falei, meu Deus, não acredito, pergunta, ele tá alegado isso mesmo lá, essa bobagem. Aí ela, mas relevante. Para mim não era importância nenhuma, para ele é. Vai lá, perguntou. Aí próxima, perguntou. Terceira, vai. Quarta, quinta. Na hora que ele chegou na quinta pergunta, Renata, na sexta, eu falei, mas peraí, o cara realmente foi destruído, peraí. Aí eu acordei ali da minha... Começou a ficar interessante. Acordei ali do meu vacilo, do meu vamos acabar logo, isso que é uma bobagem. E falei, não, peraí, agora ela veio. Peguei a testemunha, pum. E aí ela me entregou tudo que tinha acontecido, aí chamou a outra, confirmou. Falei, meu amigo, o banco destruiu o cara. No caso era uma mulher. Destruiu a mulher. E a aí... mulher, ela é mais propensa a receber, a ser assediada, assim, até por serem vistas como a gente tem que se destacar de alguma forma, a gente tem que ter mais força de alguma forma, ela tá mais na visão de um assédio, assim, e até porque, enfim, normalmente a gente está mudando isso, né? Mas ainda é uma coisa muito... É de milênios, né? O lance do machismo, né? E normalmente a posição de real destaque na empresa, normalmente ela é masculina, né? E a gente fica mais vulnerável, além de tudo, a isso, a mulher. Eu acho que é essa frase, Renata. A mulher, a vulnerabilidade da mulher, em razão do sexo, não tenho dúvida nenhuma que é muito maior. As feministas podem até bater no sentido de, nós somos iguais. Não, a luta é pela igualdade. Né? A luta é pela igualdade, mas exato. Eu não tenho dúvida nenhuma, você falou. Porque ela é vista como uma possibilidade maior de sofrer a violência. Ela é objeto ou sujeito, né? Ela é sujeito maior da violência. Ele é a vítima maior, mais do que os homens, sem dúvida nenhuma. Ainda porque o homem tem umas situações meio malucas, né, Renato? Que é tipo assim, você faz umas coisas dessa com um cara que é mais invocado e forte, ele quebra a cara do monte lá, vou bater. Então o cara fica ali, né, deixa eu tomar cuidado. Enfim, umas coisas mais brutas, né? Mas enfim, a mulher, sem dúvida nenhuma, para mim, ela aparece mais como vítima realmente do assédio. E se a gente falar ainda do assédio na sua modalidade sexual, Renata, aí acabou. Aí só sobrou mulher. Porque você aparecer como vítima de um assédio sexual sendo homem, por exemplo, eu vou te falar, eu tenho mais de 13 anos na magistratura, acho que eu peguei um caso, um ou dois que eu me lembro assim, um ou dois casos que eu me lembro que o vítima do assédio sexual foi homem. O resto, todas mulheres. Mas você nunca pegou? Não, peguei um monte, mas tudo mulher. Entendeu? Homem é muito mais difícil. E às vezes, até quando acontece uma coisa dessa, na sala de lanche lá do juiz, vem alguém e conta. Nossa, você sabe que aconteceu um caso de assédio do homem? Aí todo mundo, né? Porque tipo, é uma raridade.
É uma Eu, raridade. em 15 anos de profissão, eu peguei um caso, ganhei, do homem. Mas por quê? Porque eu tinha cartas da dona da empresa falando que se ele dormisse com ela, ele seria promovido. Eu tinha Aí cartas, aí a prova ficou um pouquinho fácil, né? né? Então, mas acontece, só que é raro, é muito raro, porque é muito raro uma mulher se jogar dessa forma, se expor dessa forma e o cara não pegar e se posicionar, né? A mulher, ela já se Isso é. Então, e segura aí mais. nesse aspecto o assédio moral em si, o assédio moral em si, então ele apresenta, né, Renata, a característica de um ambiente de trabalho, normalmente chefiar é um chefe, né, que toma a frente dessa minar os direitos de personalidade. Quando você percebe várias pessoas, vários pares estão fazendo igual ao chefe, estão Sim. replicando a mesma postura, né? Sabe o outro lá clássico, os caras chamam? Assim, esse daí tem um talento maravilhoso. Talento que pior que a tartaruga, né? É um talento mesmo. Talento toda hora. Talento, talento, talento. Então aí vão as brincadeirinhas dessas e falam, isso é uma bobagem. Pode ser que isoladamente é uma bobagem, mas na hora que você vê num contexto de destruição da autoestima da pessoa, ele passa a ter relevância. E aí, Renata, aquilo que eu falei, o importante então é ter o máximo possível de registros de todas essas situações, né? E é lógico que esses registros serem contextualizados num processo, porque ele é, de novo, difícil de ser provado no que diz respeito ao assédio em si e ao tamanho do sofrimento que a pessoa realizou, né? Foi vítima, né? Melhor dizendo, foi vítima. Então Muito acho do que que eu uso no processo, né? É o fato de, assim, quando a pessoa me procura enquanto ainda está na empresa, que é mais difícil, né? Normalmente a pessoa procura só depois, né? Eu falo, entrou numa reunião, coloca para gravar. Pega o seu gravador de celular e grava. Você tá vendo alguma situação que você já sabe que você vai ser encurralado? Grava. Se não der nada, ok, é só você apagar tudo. Não tem problema, mas vai pegando seus e-mails, vai pegando aquelas as postagens do WhatsApp, as gravações, porque a gente precisa do máximo elemento possível e menos testemunhas possíveis, né? Renato, eu vou até te dizendo uma coisa. E a empresa, a gente sabe disso. Lá na Justiça do Trabalho, ela vai dizer que ela é uma fofa. Eu sempre fui uma fofa. Nunca aconteceu nada. O cara, ele gosta de tratar os outros, como eu estava dizendo, como cachorro, mas já falei que é pior do que cachorro. Eu conheci um empregador que ele falava, eu não sei o nome dos meus empregados. É um, número 2, o número 3, número 4. Oi? Eu fiquei assim. E aí pra você... mim isso é tão chocante. Mas você vê, né? Então, quer dizer assim, você é tipo um número, né? É um número, você é um objeto. Você, qualquer coisa, eu chamo outra pessoa no seu lugar. São situações assim, justamente a desumanificação, né? Você fica desumano. E aí você consegue facilmente tratar as pessoas dessa forma. Então, quando você está falando disso, de tratar a pessoa pior do que cachorro, que a gente fala, trata, não tem problema nenhum. Mas na Justiça do Trabalho vira todo mundo pianinho. Vira todo mundo. Aqui era tão lindo. Né? É sempre um discursinho desse. Então, é interessante como essas coisas acontecem. E a empresa, tipo assim, não muda a postura administrativa muitas vezes, sabe? Renata, é interessante isso, né? Porque eles continuam achando que a produção ou a administração pelo terror, né? Que a gente chama de gestão pelo terror. Rende mais do que é o muito que chamado isso, gestão pelo terror, trabalho. porque ela gera resultados realmente, mas ela gera resultados efêmeros e normalmente ela adoece as pessoas. Então, isso só dá certo se você ficar realmente modificando toda hora o ciclo de contratos de trabalho sempre muito baixos, muito pequenos para conseguir dar certo. Senão não vai dar de jeito nenhum. Isso foi uma coisa que a reforma trabalhista atrapalhou muito, né? Porque agora a sua indenização ela depende do tamanho do seu salário, né? Então, se você sofre o mesmo assédio que um cara que ganha 30 mil e ele sofreu a mesma coisa que um cara que ganha R$1.000, a indenização é diferente. A dor dele
É mais dolorida, Foi essa maluquice aí que o legislador fez, o Supremo Tribunal Federal parou lá a ação direta de inconstitucionalidade, já voto pela inconstitucionalidade. Tanto é que quando eles param o Supremo, é que ele sabe que não vai dar para segurar a lei. Aí ele para, fala, vamos ver o que vai acontecer aí, e depois a gente tenta dar uma solução nesse negócio. Né? Na verdade, mas é assim, Renata, nesse caso específico eu não me preocupo, porque como tem a história do dano gravíssimo, né, que eles falam, eu posso falar que o assédio moral foi dano gravíssimo. Então, a quantidade aí do valor que dá para fazer a indenização, normalmente ela vai cobrir aí as situações mais diversas de um assédio moral, sabe? Eu acho que talvez quando a gente fala de uma situação de assédio sexual, talvez possa ultrapassar dependendo do tamanho da gravidade da situação. Eu acho que outra coisa muito importante, né, que a gente tem que eu acho que você destacou, Renata, e eu concordo, que é a história da produção da prova. A produção da prova, quando a pessoa se percebe numa situação dessa, ela já tem que realmente produzir provas contemporâneas ao ocorrido. Então, a gravação que você falou, guardar as mensagens do WhatsApp, né? Porque muitas vezes você está no grupo do WhatsApp e o cara não está nem aí, faz as ofensas no meio do grupo do WhatsApp. Sim. Porque ele sabe que depois o telefone é corporativo, depois você devolve para ele e aí você de repente perde-se as mensagens. Isso é o mais triste, é o que eu mais vejo. Falar, eu devolvi o celular para a empresa, então. Eu quero morrer com essa frase. Exatamente. Então, e aí para você. Não adianta nada. E aí para você demonstrar isso fica muito mais difícil do que você já fazer os registros desses assédios. Ainda porque, Renato, você sabe muito bem, primeiro, o assédio ele também tem uma característica de clandestinidade em muitas situações, que não vou fazer isso na frente dos outros. Se for um assédio sexual, ele é ordinariamente clandestino. Não Sim. se faz um assédio sexual normalmente no meio do ambiente, na frente de todo mundo. O ordinário, o normal, é fazer escondido, quando a vítima não vai ter testemunha, quando ninguém está vendo. Sim, quando ele faz. É um crime clandestino, vamos deixar bem assim, né? Bem claro. E o assédio moral, muitas vezes, ele tem essa característica também, que é o não sexual, né? De caráter não sexual. Às vezes também é um chamare, é um tete-a-tete muito agressivo, ofensivo. Ainda mais empresas que têm um jurídico mais forte, elas já falam, você quer falar, você fala, mas vai na salinha, né? De repente o cara tem até orientação, né? Não fala na frente do mundo, não manda no WhatsApp, fala no tete-a-tete. Então, às vezes, é muito importante as pessoas chegarem, quando perceberem que isso está ocorrendo, chegar e também pôr um limite ali no que diz respeito você vai ficar só a sua palavra contra a minha e minha gravação. E hoje em dia é fácil, né? Com celular, com um monte de coisa, né? Eu lembro uma vez que eu conheci, eu tive também uma chamada, uma caneta espiã, que você põe assim, ela vai filmando e tira e pega foto, e tira áudio, vídeo. O cara tá achando que tá falando tudo sozinho pra você tá filmando tudo. Que isso, você tá entendendo? Não dá pra... Não dá pra... Ser detetive é o máximo. Mas não é, Renato. Dependendo do tamanho da gravidade do negócio, você tem 10, 15 anos de empresa. Olha, se você pedir demissão... Matra. Matra 13, um grande abraço aí. O pessoal deixa eu ver quem deve estar aí, meu grande amigo aí, da Matra 13. Desculpa, eu tive que falar. Tá bom, ou só passou por aí. Mas enfim. Então, Renata, eu acho que é o pessoal lá da Paraíba, de João Pessoa. Maravilha. Então, eu acho que, Renata, a gente tem que fazer uma concepção de assédio, primeiro, que ele não é uma mera bobagem. Ele é uma coisa que vai se repetir, vai tirando a autoestima e a pessoa ela tem que perceber isso, ter a visão. E a melhor forma é perguntar para outros colegas, não do trabalho, outros amigos. Olha, mas você acha que está certo? Estão fazendo isso comigo? Porque senão você cria um sentimento de culpa e o sentimento de culpa achando que os outros que estão certo. Você também está virando a loira lá de rabo preso do desenho. Você está ficando igual. Só que você, nessa situação, você é a vítima e fala, é isso mesmo, eu mereço sofrer isso, quase se autoflagelando, e não é nada disso, né? Não há nada disso que fazer. E por parte do empregador,
Renato, eu acho que é importante a gente também falar para o parte do empregador, da E não tem empresa. só empregador malzinho e empregado bonzinho, eu acho que tem de todos Não, os lados. lidar com pessoas, Renata, Nossa Senhora, lidar com pessoas é uma grande arte. Isso, é como um se proteger, é como os dois se protegerem aqui, não dá para falar Né, dizem, lado, não. Né, uma das definições de administração é, né, a arte de lidar com as pessoas. Você é uma arte fazer isso, né? Conseguir lidar, porque pessoas são complicadas. Então, assim, quando você torna uma postura profissional, Renato, fala assim, olha, funciona assim, e eu estou cumprindo a minha parte, se você não cumprir a sua, você começa advertência, suspensão, e não aquela coisa forçada, ridícula, mas se você faz uma coisa séria, as pessoas passam a ter um comportamento profissional. Vou dar um exemplo aqui de um amigo que tinha uma empresa e falou para mim, Farda, eu não sei mais o que fazer. Eu falei, o quê? Meus empregados não estão fazendo uma hora de almoço. Eles terminam de comer e voltam a trabalhar. Falei assim, cara... duro, porque você escuta isso dos empregados, mesmo eu sendo advogada de reclamante, ele fala, mas eu não tenho o que fazer. Eu falo, mas você tem que conversar. Aí, pega ali, ouve só. Senta e eu não quero saber. Aí, Renata, ele me traz o cartão de ponto, eu olho o cartão de ponto marcando todos os intervalos, 35 minutos, 40 minutos. Falei, cara... Deixa eu te falar o tamanho do rombo que vai dar isso na hora que todo mundo está fazendo isso. Deixa eu te falar o tamanho do estrago que isso vai te causar. E contei pro cara, ele caiu. Falei, pelo amor de Deus, Farley. Então eu vou fazer uma reunião com todo mundo. Fez uma reunião com todo mundo e falou, olha, a partir de hoje, todo mundo, 1 hora de intervalo. Se eu vir algum cartão que não tiver 1 hora de intervalo, eu vou advertir. Aí o que aconteceu? Não, então ouve, Renato, ouve. Aí o que aconteceu? Ele voltou depois de uma semana, Farley, não deu certo. Falei, por quê? Porque os caras estão batendo o cartão depois de 1 hora. Eles voltam a trabalhar, depois de 1 hora eles vão lá e marcam o retorno ao trabalho. E eu falei assim, cara, não vai adiantar nada. Eu falei assim, deixa eu te dar uma estratégia. Como que é? Porque o outro não tinha 1 hora de intervalo, né? Aí ele falou assim, Farda, o que eu faço agora? Qual é a estratégia? Eu falei, como que funciona o almoço? Ele me contou como é o almoço. Eu falei, então você vai fazer assim. Você vai chegar e falar pro pessoal, pessoal, é o seguinte, eu não sou obrigado pela lei ter cozinha nem copa aqui na empresa para vocês. Então vai ser o seguinte, se vocês não tirarem 1 hora de intervalo, vocês vão bater o cartão e vão sair. Vai abrir o portão, vocês vão sair da empresa, fecha o portão e vocês voltam só depois de 1 hora. Não será permitido você entrar. Eu não quero saber se você vai comer na guia da calçada, se você vai comer na padaria da esquina, se você vai comer aonde, não me importa. Eu vou te dar 1 hora de intervalo, não tem mais geladeira, não tem mais copa, não tem mais espaço, cozinha para vocês comerem. Mas sabe por quê? Porque vocês não estão fazendo 1 hora de intervalo. Então, assim, o próximo que fizer isso, acabou a cozinha. Eu não sou obrigado, como eu disse, por lei, ter refeitórios, porque para ter refeitórios, você precisa ter muitos empregados pela lei. Então, você não precisa ter refeitórios. Eu não preciso. Mas você faz isso por quê? Você concede. O cara não comer a comida fria, põe micro-ondas lá, um lugarzinho para ele comer. Né? Porque você quer que a pessoa... né? Então eu não sou obrigado, acabou. É assim que acontece e vai ser a partir de amanhã. E aí o que aconteceu? Principalmente comissionada. Eu tenho que voltar, né? Porque senão eu perco a venda. Eu falo, mas meu Deus, não tá na lei. A lei ela não tá lá porque ela é boazinha. Ela tá lá porque isso é uma medida de proteção. Isso eu falo para as minhas amigas, eu falo para todo mundo. Eu falo, é uma medida de proteção para sua saúde. As férias, elas não estão lá porque é legal. Não, elas estão lá porque é importante você ter 30 dias de descanso no ano. Porque senão você vai ficar doente. Eu sou a prova viva. Eu fiquei doente, fiquei com úlcera, porque eu achava que eu era Mulher Maravilha. E aí... a hora que o negócio bateu feio, hoje eu paro, eu viajo 1 vez por ano, eu coloquei o pé no freio. Por quê? Porque eu não quero viver mais aquela vida de novo. É isso, Renato. Isso é uma análise de autoanálise, né, que as pessoas precisam fazer e conseguir perceber também a importância disso. Mas para o empregador, o risco, que é o grande problema dos processos hoje em dia, Renato, é o intervalo intra-jornada. É a pessoa não cumprir o intervalo entre a jornada. Então o empregador ele tem que ter essa responsabilidade. Bom, final das contas, o que aconteceu com esse meu colega? Lá, esse meu amigo, eu falei. O que aconteceu com ele? Né? Só para você saber. O que aconteceu com esse meu amigo? O pessoal começou a fazer 1 hora e um começou a fiscalizar o outro. Falou, mano, não volta ainda que você não deu 1 hora. Se você voltar 1 hora de trabalho, você vai acabar com a minha cozinha. Porque aí eu fico também sem cozinha.
Porque ele falou que vai acabar com todo mundo. Ele falou, eu não vou poder dar a cozinha para uns e não para outros. É todo mundo, acabou. Eu não sou obrigado por lei. E aí, o que aconteceu, Renata? Todo mundo criou o hábito de ficar no WhatsApp, ficar fazendo um game, fazer alguma coisa, fazer fofoca, assistindo um vídeo, qualquer coisa, na própria cozinha, enquanto o horário estava de almoço. E aí eles voltavam e marcavam. E aí as pessoas que foram entrando, então, na medida que a pessoa foi sendo demitido, outros contratados, o cara já entra no esquema. Falar, o esquema é 1 hora de almoço mesmo. Tá bom, 1 hora de almoço. E aí você organiza a empresa no revezamento para que você não fique sem o número de pessoas necessárias, de repente, para um atendimento que não pode suspender. Então você faz o revezamento, um e outro, e pronto, final. E ponto final. E lembrando, Renato, que agora é possível, no caso do intervalo entre a jornada, fazer a redução até 30 minutos, aí, por acordo com a convenção coletiva, que não podia nos tempos atrás, né, antes da reforma trabalhista. Também. Muito triste, porque é uma medida de higiene, de saúde, e tive a manter a 1 hora. É verdade. Lá vou meu lado reclamante, meu lado que já foi empregada durante muitos anos, e eu sei o quanto isso é importante, enfim, a gente precisa parar. Nós não somos computadores, a gente não é robô, e é importante. Eu falo até assim, né? Eu brinco assim, Renata, mas o que você vai fazer na casa de fulano? Eu falo, falar da vida mal da vida alheia, horas. Tipo, fazer alguma coisa. A gente vai tomar alguma coisa e vai falar mal da vida alheia. Vai assistir Lúcifer, que agora é meu relacionamento sério com o Lúcifer no Netflix. Vou fazer alguma coisa. Ô Renato, então você veja, aí o empregador, ele precisa exigir esse profissionalismo. Assim, olha, você tem direito a 1 hora, é 1 hora que você vai fazer. Sim. Entendeu? Se eventualmente você tiver que ser interrompido, teve que voltar a trabalhar, eu vou pagar não tem problema, eu pago essa indenização do tempo que faltou. Vamos marcar aqui no cartão, marca direitinho que depois a gente apura. E por quê, Renato? Porque na hora que o cara chegar atrasado 10 minutos, você fala, você chegou atrasado 10 minutos. Eu não aceito você atrasar 10 minutos. Porque 10 minutos, você aqui tinha marcado, por exemplo, com um cliente, e ele está esperando aqui na porta. E como que você não abriu? Sei lá. Entendeu? Enfim, ou então ele está esperando porque você não chegou. E aí, você consegue, Renato, o quê? Fazer uma reciprocidade de exigências. Entendeu? Que acaba virando isso o quê? Um profissionalismo. Né? Na hora que a pessoa fala, olha, eu tô doente aqui, sabe? Não tô bem, eu tô mal disposto. Olha, sem dúvida nenhuma, a saúde da gente em primeiro lugar. Mas você precisa me trazer um atestado amanhã. Se você não vier trabalhar, não, vou no médico, ainda você vai no médico, então pega o atestado de presença no período que você ficar lá. Porque se você chegar aqui sem atestado, eu vou lhe dar falta injustificada. Ok? Lógico. E já vai tomar uma advertência. Atestado verdadeiro, por favor. Isso, então, Renato, então a gente precisa. É isso que eu tô falando, é a história do preto no branco. E se o cara apresentou o atestado, tudo bem. Muito obrigado, me manda aqui, ok? Já tô sabendo que você não posso contar com você tantos dias, vou fazer uma organização na empresa para ficar sem você nesse período, ok? E isso tudo é muito importante, Renato, porque, de novo, você estabelece o profissionalismo. E aí você consegue ter essa reciprocidade. Quem vai entrando na empresa e não entra no esquema, ele mesmo não se aguenta, não se passa do contrato de experiência. Não se enquadra, exatamente. Ele não vai. Então, o assédio moral é a mesma coisa. Quando você tem a sua chefia para ser treinado, igual você falou, os líderes, né? Para ser treinado, você tem que chegar para ele e falar assim, olha, não admito que você xingue o cara de burro, de incompetente, ou de que faça esse tipo de postura. Porque eu também não vou fazer com você, eu, o proprietário, né, ou a chefia, eu não vou fazer com você, eu não quero que você faça com ninguém. As pessoas, você precisa tratar com educação. Não é aceitar o cara ser desidioso, né, mais conhecido como vagabundo. Não é aceitar ele ser desidioso, ele ser insubordinado, não é nada disso. Mas é o quê? É você tratar com respeito, porque um dia que ele tratar você também com desrespeito, você ou outro colega, você chega e faz isso, né? Então eu lembro, para fechar nesse meu amigo, ele falou, Farney, o que mais você viu? Eu fiquei um dia lá conversando com o pessoal e tal. Outra coisa, o que você mais você viu? Eu falei, outra coisa que eu vi aqui que é importante você tentar cortar é a história de apelidos. Porque assim, apelidos você pode se sentir ofendido. Então, você tá vendo, Renata? Mas
aquela história, apelidos, a história de um chamar o outro de apelido, né, pode criar um grande problema, né? Pode ser que para um me chamar de careca, eu ia falar, putz, estou mesmo, hein? Dava risada e acabou. Agora pode ser que outras pessoas ficam ofendidíssimas em razão disso. Eu lembro de um processo que aconteceu o seguinte, a reclamante pedia dano moral porque ela era comparada a uma atriz, ela tinha o apelido da atriz do Zorra Total. Lá. Então todo mundo chamava ela do apelido da atriz do Zorra Total, lá, do personagem, né? Do personagem da Zorra Total. E aí ela pediu dano moral, estava pedindo dano moral, entrou na justiça, entrou na sala de audiência, na hora que ela entra, e eu tinha lido o processo, ela é a cara da personagem do Zorra Total. Falei, meu Deus do céu, ela é a cara do negócio, né, meu? E aí ela entra. Aí ela falou que era sério, né? Que era assim, a seriedade, aqui é seriedade, não tem brincadeira. Aí ela, cara da moça do Zorra Total, falou que era chamada tal, falei, cara, meu Deus, não preciso nem falar. Aí vem chamar uma testemunha da empresa. Chegou uma testemunha da empresa, a empresa virou, então, a testemunha da empresa, chega pra ela e fala assim, e aí, fulano? Ela era chamada falei o nome lá da personagem, que agora eu nem lembro mais. Fulana de tal, ele já era chamada lá da personagem? Aí a pessoa virou e falou assim, sim, excelência, era chamada, mas assim, era brincadeira nossa. E eu, por exemplo, era chamado do fulano de tal, lembra? Do não sei o quê. Aí eu olhei, puta, era a cara do fulano de tal. Falei, eu respirei, abaixei a cabeça. Era bom de apelido. Era bom de apelido. Os caras eram bons de apelido de proximidade das pessoas, de proximidade de imagem. Eu falei, nossa, o cara é igualzinho esse outro personagem também. Eu acho que era um personagem de desenho que tinham chamado ele. Eu falei, nossa, igualzinho. Eu falei assim, então assim, eu era o fulano, então tinha mais o Beltrano, o Chiclano, então a gente se chamava assim, mas é assim. Ela entrava nessa brincadeira, ela também me chamava. E quando a gente chamava ela olhava e não sei o quê. Ela também às vezes fazia umas piadas para falar que ela era a personagem, né? Aí, quer dizer, aí nesse contexto, Renata, nesse contexto específico, eu falei, não tem dano moral. Mas não, os apelidos... ela entrava na brincadeira. Então, entrava, chamava também os outros, e ela mesmo se invocava do personagem para fazer a piada que às vezes o personagem sempre fazia. Você sabe, o Zorra Total sempre aquelas piadinhas repetidas eram, né? Então ela vinha e também fazia às vezes a piadinha repetida da personagem dela. Então, quer dizer, nessa história toda eu falei, não vai ser indenizável. Falei, não é realmente uma questão profissional você se tratarem assim, não está correto, realmente, mas no contexto que foi trazido no processo. Naquele caso eu não dei e o tribunal manteve também nesse caso. Mas é assim, Renata, a melhor forma é não ter apelido, as pessoas têm nome. Você tem que chamar as pessoas pelo nome, né? E pelo nome que a gente chama o nome social, tá entendendo? Nós tivemos um caso de assédio que foi trazido aos autos, que era um trans, que, entendeu? Biologicamente, era um homem, que era trans e feminina, e aí o que acontecia? Né? O chefe fazia questão de chamar ele pelo nome, tá entendeu? Tipo, Robertson, vem aqui, Robertson, não sei o quê, tal. E o chefe fazia questão disso, e o pior, né, no caso da trans, ela tinha já o nome na própria do RG, um nome social, já tinha sido colocado. Então, aí você começa a entender uma situação dessa que não fazia sentido. Então, olha só, não estou falando de um dano moral causado por chamar pelo nome que era biológico, era o nome originário, antes de ser o nome social, né? E aí, isso daí é falta de sensibilidade, entendeu? Pra que fazer isso? Tá fazendo só pra humilhar, porque não vai mudar nada chamar a pessoa de Robertson ou de, sei lá, Suzana, não vai mudar nada prefeitos do ambiente de trabalho, mas vai mudar prefeitos de fazer a humilhação, fazer a autoestima, fazer a pessoa ficar ali, no caso, humilhada, né? Se sentir humilhada. Então, é muito interessante esses conceitos todos. Eu acho que, então, o empregador, é importante que ele leve essa conscientização para os chefes. Porque aí os chefes também vão fazer a mesma coisa com os seus subordinados, não impedindo que os pares façam esse tipo de situação. Você, ele é o cabeção. Não, ele é o cabeção lá fora, na rua. Aqui dentro ele é o fulano de tal. Não vai. Chamou de cabeção. Advertência para o senhor que chamou ele de cabeção. Eu falei, não é permitido tratar as pessoas
por apelidos. Ah, mas ele mesmo se apresentou, sou o cabeção. Não, fulano, aqui dentro você não é o cabeção. Aqui dentro você é fulano de tal. E ponto final. Mas não tem conversa. Não tem conversa. Sabe por quê? Não tem conversa. Não é você falar assim, você vai na justiça do trabalho. Assim, porque aqui a gente tem que tratar com respeito e, agora a palavra, profissionalismo. Profissionalismo, a gente tem que tratar de forma profissional. Você não é amigo, não é para. Se você for um amigo e for te chamar de cabeção, faça isso lá no estádio de futebol, lá no jogo de futebol, lá no seu churrasco, na sua casa. Aqui na empresa, você é ABC da Silva e ponto final. É o seu nome e não tem conversa. E aí as pessoas vão se assustar no início, Renato, mas depois que você faz isso, depois que você cria uma cultura. Isso, na hora que você cria cultura dentro da sua empresa, que é isso, parece que no início vai dar um choque, mas depois que você cria a cultura do tratamento profissional da questão, do tratamento respeitoso e profissional da questão, e exigir também isso do outro, o que vai acontecer? Naturalmente, as pessoas vão mudando a sua postura, as pessoas vão entrando e fazer, que quem já vai entrando nessa postura. E depois que você faz essa transição, que é dolorida um pouquinho, depois que você termina essa transição, ela vai muito bem, por exemplo, na história de apelidos. A qualidade do trabalho vai ser muito melhor, né? Sim. Eu tenho uma prima que ela mora na Alemanha, até hoje a gente estava conversando sobre isso. Ela trabalha naquela GSK, que faz pasta Sensodyne, um monte de coisa de pasta de dente, dessas mais específicas e tal. E ela estava me explicando. Ela falou, eu trabalho com pasta de dente, Renata. Eu quero ir para a parte de farma, né? Que tem o Advil, que tem isso, tem aquilo. Ela falou, mas eu já estou ouvindo falar tanto do assédio que se existe nessa área lá, que mesmo que seja para o meu crescimento, eu estou querendo ficar com a minha, porque eu tenho um bom relacionamento com o meu chefe, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho qualidade de vida, e nananana. Que você vai para outra área, você não sabe o que vai acontecer, porque tudo depende do chefe, né? E isso é um caso que eu escutei hoje, por acaso, assim, batendo papo com a minha prima. E assim, uma coisa assim que eu queria também ressaltar, isso serve mais para grandes empresas que têm sistema de compliance, né? Que eu vejo hoje processos, né? Eu, como normalmente advogada de reclamante, que assim, absurdamente, inclusive o escritório que trabalha fazendo a parte de compliance, abre tudo que era segredo, né? Porque normalmente a pessoa faz uma denúncia anônima, alguma coisa para poder deixar aquelas coisas mais... uma qualidade de trabalho melhor, enfim, tudo mais. E o empregador, ele interfere dentro daquele compliance de uma forma que vai prejudicar o empregado a ponto dele pedir demissão, ou ele ser demitido, ou forjar uma demissão por justa causa, ou fazer alguma coisa só porque o cara foi para o compliance reclamar de algum chefe. Entendeu? Então, assim, isso também é um problema, porque, assim, se a empresa se dispõe a contratar uma empresa de compliance, ela tem que, no mínimo, respeitar as regras de compliance, né? E eu não estou vendo isso em grandes empresas, né? É muito triste. Porque, assim, Renata, o RH, eu já fui diretor de RH, né? Diretor de RH, não. Já fui coordenador jurídico de RH. Coordenador jurídico de RH do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do BNDES. E é assim, o RH é sempre o chato. Não dá. O RH. Então, às vezes, eu falo assim, não vai vir. Sempre não pode. Tipo assim, eu vou ter que assistir aquela palestra do RH. O cara já fica assim, né? Mas essa é uma coisa que tem que vir de cima da gestão. Entender a importância que é dar o devido reconhecimento ao RH e também fazer esses treinamentos todos no próprio RH e difundir, porque não é só, né, a produção que é necessária para uma empresa ter sucesso, né? Sim, eu lembro sempre... senão você não precisava de outros departamentos, né? Tem um programa tem um programa que eu sempre assisto, Renata, chama do Marcos Lemoni, chama O Sócio, né, no History,
channel. E ele pega empresas que pedem ajuda, ele vai lá na empresa e ele fala, olha, a empresa sempre funciona com os 3 P's, ele fala, né? Que é o produto, processo e pessoas. Se esses 3 não fizerem corretamente, sua empresa não vai dar certo. E normalmente, qual é o problema que as empresas têm? Pessoas. Pessoas. É na pessoas. Lidar É a com forma de pessoas tratar, muito é a forma de... normalmente, o produto é bom, o processo às vezes tem problemas, ele corrige, mas na hora que vem para falar de pessoas, aí eu trato como eu quero, afinal de contas eu te contrato, e isso tudo vira uma questão terripilante no dia a dia. Quando a gente está falando, então, só para pensar sobre isso também, no caso da mulher, quando a gente está falando do assédio de conotação ainda sexual, Renata, nós temos a dificuldade ainda da demonstração em juízo em razão da questão da clandestinidade, né? Da clandestinidade, e é óbvio que aqui as circunstâncias, que são aquilo que circundam a situação, vão ser muito relevantes para a análise, porque não vai ser uma prova que nem hora extra. Ele ficava até as 21 horas. Não, porque se aparecer alguém falando, uma vez apareceu para mim, alguém falando que tinha visto o assédio, ele fazia isso na frente de todo mundo e apalpava. Mas é muito raro. Não, então, mas tudo bem, mas eu falei assim, mas tá fora do normal, porque o normal é ser tudo escondido. Então, aí depois acabei... O gravador do celular, né? Aí tem que entrar, não tem outro jeito. Pode fazer, não, aí qualquer outro meio. Mas aí no final das contas eu vi que, nesse caso específico, justamente que a testemunha falou que viu tudo, na verdade, existiu um grande conluio ali, um grande problema para tentar causar um dano moral dessa magnitude contra uma pessoa, contra um empregador. Né? Mas enfim, não deu certo. Não deu certo, depois eu fui ver se o tribunal manteve, eu fico sempre tranquilo, porque eu falo, tem mais 3 com mais experiências do que eu, né, que vão julgar no 2º grau. Se eu errei, situações dessas é sempre muito difícil, né? Porque Renata, né? Porque você não consegue ter a prova de demonstração dos fatos, né? Então, quando você julga improcedente, né, casos desses gravíssimos, ou até procedente, porque imagina o tamanho da condenação que é para o outro lado. Então, sempre falo, bom, o tribunal vai lá, analise e julga esse negócio aí, do que achar mais adequado. Mas normalmente esse caso manteve. Eu tenho aqui também uma advogada, não sei se o doutor conhece, que é a Keila. Depois de 2 anos sem ir para a Justiça do Trabalho, a gente começa a esquecer a cara das pessoas. É que ela é minha amiga também, então eu sei qual é a cara dela. Como o doutor sabe, eu vou lá assim, né? Mais maluca. Mas ela falou de uma coisa que é muito interessante, que não é assédio moral, ele entra como um dano moral, mas para as empresas também ficarem muito espertas em relação à indenização, porque assim, isso a gente vê, né? Principalmente a gente que trabalha com reclamante, que 80% das reclamações trabalhistas poderiam ser evitadas na forma, se fizer uma demissão certa. Profissional, de novo, profissional. Profissional. Não mandar um WhatsApp, estou sendo demitido, você está demitido. Ou essas coisas, elas, assim... Pega suas coisas e vai embora. Vai procurar os seus direitos. Você pediu processo trabalhista, né? Exato. Quantas vezes eu ouvi assim, olha, doutora, eu não tinha nada contra a empresa, mas a forma que eles me demitiram não é certa. Eu me senti humilhado, eu me senti isso, me senti aquilo, e realmente as empresas, quando falam para demitir, muitas delas falam exatamente isso. Quer saber? Eu não vou pagar 2 vezes. Vai lá procurar a Justiça do Trabalho. Aí o cara tem que pagar o advogado, ele não fica com tudo que ele teria direito de receber referente às verbas rescisórias dele, porque o advogado também tem que trabalhar, né? Não tem como. Mas, assim, poderia ser diminuído. Esses 10%, que é mínimo, podia ser menor. Olha, Renato, eu vou falar. Uma vez eu fui dar uma palestra na Câmara Brasileira de Comércio Exterior, é isso, aqui em São Paulo, quando eu estava na presidência da Amatra, e era sobre reforma trabalhista. E todo mundo, porque os juízes do trabalho não vão aplicar, não sei o quê. Eu falei assim, olha... Assim, ó. Oi? Meu coração faz assim quando fala de reforma trabalhista. Então, aí eu cheguei lá, fiz
falei do que, falei assim, olha, não é nada disso, espera, a Justiça do Trabalho vai se adaptar, ela vai compreender, isso é muito novo para todo mundo que sempre militou na Justiça do Trabalho, para as relações de trabalho, porque não seria a diferença para o Justiça do Trabalho, mas eu cheguei e falei, né, sobre a questão da importância da Justiça do Trabalho, sobre a empresa, que não é assim que acontece, não é. Quando eu terminei, levei uma grande surpresa, porque duas senhoras, vieram para mim e falaram assim, doutor, posso falar com o senhor um minutinho? Posso. Eu só queria falar uma coisa para o senhor. Adorei a sua palestra. Eu sou proprietária de empresa, minha empresa veio da meus pais e 62 anos nós temos na empresa. 62 anos de empresa. Eu falei, nossa, parabéns, né? Porque uma empresa durar tanto. Assim, nós não tivemos, doutor, 5 processos trabalhistas, não preencheu uma mão o número de processos trabalhistas que a gente teve. Aí eu falei assim, é verdade? Ela falou, é. Sabe por quê? Porque lá a gente sempre tratou todo mundo com muito respeito. E mesmo aqueles que tivemos que mandar embora por justa causa no meio do caminho, ele viu que ele não ia ter sucesso, porque ali já ele tinha abusado demais. Então, ele falou assim... Graças a Deus eu tenho esse exemplo. No final das contas, meu pai ficou 50 anos com uma empresa e só teve uma reclamação trabalhista. Então, pois é. E ainda, se bobear, não teve sucesso. Sei lá. Entendeu, Renato? Não sei porque eu ainda não era nem advogada na época, mas ele sempre fala, eu tive um processo na vida. E foram 50 anos. A maioria dos empregados do meu pai, que ele fechou agora por causa da pandemia, a maioria me viu na barriga da minha mãe. Eu tenho 41 anos. Então, ou seja, são pessoas que entenderam aquela história, vestiu a camisa, tem uma reciprocidade. Eu não sei, não é o fato de... Não é que hoje em dia a gente pode achar que as empresas vão ter empregados com 30, 40 anos em casa, na sua casa, né, no seu trabalho, nessa empresa. Mas você tem que propor o profissionalismo e exigir o profissionalismo desde o primeiro dia. Né? Então, não tem conversa fiada, tá vendo? Renato, eu vou falar aqui, ó, eu já cuidei na parte de coordenação pedagógica, de funcionários, tudo, também antes mesmo de ser juiz, e tem empregada doméstica em casa. Então, por exemplo, empregada doméstica, eu chego para ela e falo assim, olha, você chega aqui, a primeira coisa que você vai fazer é bater cartão de ponto. Eu falo, o quê? Tem cartão de ponto? Tem cartão de ponto na minha casa. Então, tem cartão de ponto, ela marca o horário de entrada, saída, eu faço o apontamento, se deu hora extra, ela vai receber hora extra, se ela chegar atrasada, eu vou cobrar dela, e aí ela, quer dizer, então, quem entra na minha casa já entra e fala, aqui não é brincadeira, não tem brincadeira, você tá entendendo? Aqui é sério, então, tipo assim, eu não sou seu amigo, entendeu? Eu sou seu empregador, e como empregador nós temos uma relação jurídica contratual, e o contrato diz isso. Se o contrato diz isso, para você é hora extra, é hora extra. Para mim é atraso, é atraso. Você vai faltar, daqui atestado médico. Pra você ter uma ideia, eu tive uma das empregadas que eu tive nessa história de vida, babás de filho, ela fazia o seguinte, toda segunda-feira ela faltava. Renata, toda segunda-feira. Cada 4 ou 5 segunda-feiras no mês ela trabalhava uma. O resto ela faltava toda. Eu já nem contava com ela na segunda-feira. Não, nem contava. Mas o que ela fazia? Ela ligava... Na hora que começava a jornada de trabalho dela, que ela dormia, na época não tinha a lei 150, ela vinha, dormia, ficava dormindo durante a semana e ia dormir na casa dela de final de semana. Então ela chegava, segunda-feira ela não aparecia. Mas na terça ela aparecia com um atestado médico. Toda terça-feira ela tinha um atestado médico. E assim, o atestado médico dela fazia o quê? Numa semana ela ia num hospital, que era perto da casa dela. Sim, no outro ela ia no hospital vizinho. Da escola, da vizinha, da cidade vizinha dela. O outro ela vinha, às vezes, perto da minha casa. Eu falei, nossa, ela veio até aqui para ir no médico. Aí ela usava, então, Santa Casa, Hospital das Clínicas, Hospital de Itacoaquecetuba, Hospital de não sei o quê. Então ela tinha 5 hospitais diferentes que ela trazia toda vez um dia de afastamento. E aí ela completava o mês faltando e depois ela voltava no outro hospital de novo e quem olhava o prontuário dela via que ela só tinha, compareceu aqui há um mês atrás, tá de novo com aquele problema, deixa eu dar mais um dia. E ela fazendo isso toda segunda-feira, ela faltava. Então, o que acontecia, né? Fez isso, porque assim, eu lido muito com isso
amigos meus que são empregadores e realmente eu falo, gente, eu não sei o que fazer numa situação dessa, porque é um atestado válido. É atestado válido, era verdadeiro, não era falso. Nenhum deles. É válido, você fica numa era verdadeiro. E você fala, e agora, né? São inúmeros? São, mas... Então. E aí, no final das contas, Renata, ela, entendeu? E ela foi ficando, falei, cara, e agora? E agora vai ficando, foi ficando. Só vai né? ficar nervoso, né? Porque... Até um dia que ela deu o blefe. E o blefe não pode nunca aceitar blefe. Assim, ó, se não dá, vou pedir demissão. Me desculpa, você foi tão boa pra gente, tá aqui a carta, tá aqui o papel e a caneta, por favor, pode pedir. Aí vai ficar... Você falou que não dá mais, que você vai pedir demissão, então por favor põe no papel. Então ela fez isso, num dia ela blefou, assim não dá, não. Assim não dá, eu não continuo trabalhando aqui, eu vou ter que pedir demissão. Desculpa, então, pede, foi tão bom. Mas olha, você foi maravilhosa em todo o tempo que você ficou aqui. Mas faz então pedido por escrito. Mas por que eu devo fazer pedido por escrito? Você não falou que vai pedir demissão? Então tem que ter por escrito se você for pedir demissão. Aí pediu demissão, você foi embora. Tá. Te dispenso do aviso prévio, não, nem precisa cumprir. Te pago as proporcionais. Você tá fazendo tchau. Não deixe blefar, tá? Não deixe blefar. Blefou, você pediu o truco, você grita 6. Truco, 6. Entendeu? Não sei o que, não sei o que lá. 6. Você pede 6 e fala. Então o empregador não pode dar mole, não. Senão, tá perdido. Tá perdido. Os caras montam em cima. Por isso que sempre tem que ter um advogado por trás, gente. O advogado por trás, sem dúvida nenhuma. Ainda que tem que ter o advogado, a empresa que toma as decisões administrativas sem ter um advogado para consultar, sem ter um advogado de partido, é o primeiro passo para o fim, entendeu? Você tem que ter um advogado de partido que você possa ligar, cara, tá acontecendo isso, o que eu faço? Porque é ali que o advogado vai entrar no momento certo para tomar o ato correto, fazer o registro correto da prova, porque depois é tarde demais. E a mesma coisa o reclamante, né, Rê? Tá trabalhando, você tá vendo que tá acontecendo situações dessas, você não precisa sair da empresa para ir atrás. Você pode ir atrás do advogado, porque ele pode te orientar, o advogado, para que ele ou ela possam te orientar e você conseguir construir a prova ainda no ambiente de trabalho, igual você falou, Renata, acontece, sim, que é gravar uma conversa de uma reunião que esteja ocorrendo dando moral lá. É o trabalho que eu estou fazendo, né, dessas lives, enfim, ou temas que eu estou jogando. Muitas vezes, assim, não é só com o foco de conseguir clientes, sim de esclarecer os direitos das pessoas. Lógico que tem o foco de ser contratada? Sim. Mas eu sempre falo, contrate o seu advogado de confiança ou você entre em contato com a gente. Mas não deixa isso se perdurar, porque você tem a oportunidade de colher as provas enquanto você está trabalhando. Eu fiz Renata, aquele escreveu aqui, ninguém quer pagar a gente, adora um contador, porque o contador é obrigado. Mas você sabe, Keila, uma vez, por exemplo, o meu amigo meu falou, Farley, tem um contador aqui, o cara não entrou com processo não, quero acertar as contas dele, deixa eu ver se tá tudo certo. Na hora que eu peguei, eu olhei e falei assim, eita, o empregador, olha só, né? O empregador, ele não fazia os reflexos de DSR das horas extras que você pagava no contra-cheque. Falei, mano, como que é isso? Então tem isso também. O contador não saber fazer nem as questões trabalhistas numa integralidade, né? O outro não integrava insalubridade na base de cálculo das horas extras. Aí você começa já a abrir um monte de... Aí você já chega, faz acordo, amigo. Faz acordo. Aí a Patrícia escreveu que não contratar depois que fez a caca. Então, pois exatamente. Depois que fez a caca... para condomínio, né? Aí fica mais difícil resolver, né? Exatamente. Olha lá, já tentei arrumar muita caca com cera de contador, aqui ela falou. Não tenho dúvida, Keila, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Que eu falo pra ela, meu Deus do céu, não posso falar o nome dela, né? Que vai contar pra mim. Eu falo, pelo amor de Deus, não dá, porque sou eu que tenho que salvar depois. Eu tinha também esse mesmo amigo, eu falei assim, cara, você está descontando contribuição assistencial, você tem autorização do empregado, eles são sindicalizados? Não, é que o contador mandou descontar. Eu falei, não, cara, não. Aí você vai ver, aí pergunta pro contador por que ele tá mandando descontar. Aí porque ele ligou no sindicato para saber se era o enquadramento jurídico, era lá. É óbvio que o sindicato mandou e ele tá fazendo. Eu falei, olha, pra você me pagar mensal? É lógico que é.
Então, Keila, fala para eles, ó, só o que eu vou fazer você economizar de contribuição assistencial, você paga para mim. O cara tem 100 empregados, paga R$ 30 de cada um, pronto, ele te paga aí 3 mil. Pô, caramba, meu. E você para ainda de ter prejuízo, né? É uma boa. Gente, é muito difícil. É o que eu falei, é um tema tão longo, a gente tem tantos casos que a gente pode ficar 3 horas aqui falando de... Porque aqui tem muito cliente, aqui, ó, tive um cliente que estava sendo processado por apropriação indébita. Sim, porque o contador, às vezes, ele não repassa o dinheiro do INSS e não repassa. Eu tô com um caso que o cara fez um empréstimo consignado e a empresa não repassava o dinheiro, ele está sendo cobrado. Então, essa semana é a minha inicial. Aí eu tenho a outra inicial, que essa aí foi interessante. Ela ficou naquele limbo jurídico, né? O lance do INSS da alta, a empresa falar que ela não teve alta e tudo mais. Só que ela ficou nessa situação sem receber salário, porque ela não falava com algum advogado durante 5 anos. Eita! Pois é. E aí, só que assim, o que eu consegui salvar nessa história? Eu falei, vai marcar uma coisa lá no INSS. Vai marcar. Ah, mas eles não estão contribuindo. Não me interessa. Vai. Vai pegar documento. Aí ela foi lá, eles deram alta. Aí ela chegou na empresa, explicou, chegou lá com os exames. A empresa, como viu que já não tinha mais jeito, porque a empresa não tinha demitido ela, né? Pegou e readmitiu ela, colocou ela no quadro de funcionários, depois de 20 dias demitiu ela. Só que nesses 20 dias, o que ela colheu de gravação e o que ela colheu de documento não está escrito no gibi. Além disso, eu fiz ela gravar, por exemplo, o médico da empresa, né, falando que ela estava inapta, que ela não podia ser demitida. E a empresa se recusa a deixar o cara assinar. Mas eu tenho a gravação do médico. E é uma grande empresa conhecida da Justiça do Trabalho na área de limpeza. É muito complicado. Então, assim, graças a Deus, ela vai se salvar, muito provavelmente receber esses salários, muito provavelmente muita coisa vai conseguir se salvar. Por quê? Porque ela procurou o advogado antes de falar, tô de saco cheio e não vou mais fazer nada. Não, eu falei, volta. Sofre mais um pouco. É questão de você sofrer 15 dias, mas vamos colher provas enquanto você não foi demitida. Enquanto nada, o contrato tá lá. Você ainda é empregada, então você tem direito. E aí, Renato, por parte da empresa, ela não fez a gestão adequada do incapacitado durante todo esse período. Foi acidente não soube... de trabalho. Ela caiu não soube tratar o assunto adequadamente, porque, tipo assim, essa aí tá me atrapalhando aí na folha. Tá me atrapalhando aí que... E aí, você tratando dessas coisas, você tá pedindo, né? Pedindo pra quê? Pra dar tudo errado. Pra dar tudo errado. E agora vai ter que enfrentar um grande problema desse daí. Para tentar para advogado solucionar. É um prato cheio, né? Porque é uma ação gostosa de você fazer, né? Você procura muito, você estuda, enfim, eu gosto desse tipo de desafio. Eu fico toda serelepe fazendo essas iniciais, assim, você fala, não é o feijão com arroz, vamos lá. É isso, eu acho que são esses pontos importantes que eu queria trazer aí para vocês, debater e experiências que a gente tem do dia a dia e sobre o assédio moral. E eu não tenho dúvida nenhuma que não é só o assédio, como eu disse, o dano moral também, as questões isoladas. O empregador tem que estar sempre de olho, lembrando que o empregador sempre vai responder objetivamente pelos fatos acontecidos no seu ambiente de trabalho. Vai pagar a conta. Só lembrando o último que aconteceu, que eu lembro que um juiz que contou esse episódio, não lembro, foi um professor. Não lembro exatamente. Ah, lembrei. Está. Foi um professor que contou que era mais ou menos assim, veio a moça reclamante falando que ela era assediada sexualmente no âmbito do contrato de trabalho, e na hora que chegou as testemunhas da reclamante, ela trouxe o quê? Todas as meninas que trabalhavam lá com ela, 2, confirmaram que o cara fazia isso. Na hora que chegou a vez da empresa, o que a empresa fez? Trouxe 2 senhorinhas de outro setor. Aí as 2 senhorinhas chegaram lá, nunca vi assediando nada, não sabia nada. E era tudo verdade, tanto das menininhas que trabalhavam com ela, quanto das senhorinhas que trabalhavam no outro setor. E aí, ele falou, cara, como que eu vou falar aqui na minha sentença que
A reclamante trouxe duas menininhas aqui, bonitas, tal, né, do setor dela, e a outra eram duas senhorinhas né, que participavam. Como que eu vou fazer esse negócio? Ele falou, não sei nem como eu sentenciar, mas no meio do caminho, aí veio o empregador, que ouviu tudo isso com o seu jurídico, fez a reunião interna e fez o quê? Justa causa no cara, pum! Assediou sexualmente, justa causa no cara, e chamou a moça, o advogado da moça lá, que estava lá, e falou assim, vamos fazer um acordo, acabar com essa história? Sim. Enterrar esse assunto? Quanto que a gente tem que pagar? É tanto? Não, isso aí tá tanto, olha a jurisprudência, tá dando mais ou menos isso do tribunal, tal, vamos fazer esse 80%, 70%, me dá um deságio aí pra gente matar, doutor, pum! Fez o acordo no processo. Acabou um processo de um lado e matou né? E cortou, extirpou um assediador sexual de dentro da sua empresa do outro. Ou seja, postura maravilhosa da empresa. Sim, porque tem empresa que, como esse cara, tem isso que é muito grave. Assim, por exemplo, o assediador, tanto moral quanto sexual, enfim, que seja, ele é tão produtivo, ele traz tanto dinheiro para a empresa, que a empresa faz a seguinte conta, eu fecho os olhos e deixo esse cara aqui e que se exploda o mundo, entendeu? E, na verdade, isso só gera uma indenização maior, porque o fato da empresa tomar uma atitude contra esse cara que foi o abusador, que foi... Enfim, isso diminui, inclusive, a indenização que a empresa vai ter que pagar, né? Porque a empresa tomou alguma providência, né? Isso é muito importante, porque a empresa tem que fazer alguma coisa, né? Não dá para fechar os olhos. Sim, e ela, no caso dessa aí, ela resolveu. Ela tirou um cara que era um alto executivo, entendeu? Mandou pro espaço sem pagar nada, dando a justa causa nele, falou, agora já era, agora são essas mesmas que vão ser minhas testemunhas, as meninas e mais a reclamante, não é isso? No processo dele. Olha que interessante, chamar Sim. como testemunha uma pessoa que foi que foi a autora num processo contra você. Para falar, foi por causa dele. Foi nesse caso aqui que eu descobri que ele estava fazendo isso, porque a empresa não aceitava a política, lógico, de assédio sexual. E normalmente nojento. Muito tosco. Enfim, eu não consigo nem entender como as pessoas chegam nesse ponto, a cabeça de alguém que comete esse tipo de crime, assim, né? Sim. A gente foge até só de ambiente de trabalho, a gente parte para um crime, né? Enfim, cada louco com a sua loucura e a gente tem que aprender a rebolar. Por isso que eu falo, mulher tem que rebolar muito mais para poder conseguir fazer alguma coisa, viu? Porque, olha, passar numa posição já é um problema. Já você faz isso, é um problema. Ó, tem alguém falando aqui com o doutor, ó. Marco Aurélio Treviso. Grande amigo Farley. Ô, grande Treviso. Tá lá, diretor de prerrogativas da Ana Matra. Grande abraço aí. Prazer estar contigo aí. Manda um beijo, um abraço, um aperto de mão para todo mundo aí do Triângulo Mineiro. Não sei, eu acho que ele tá ainda no Triângulo Mineiro, a não ser que você removeu no TRT3. Grande abraço, meu cara. Prazer em ver aí. Bom, eu acho que já estou te advogando demais. Aproveite aqui que tem bastante advogado para falar do seu curso, que, gente, eu assisti e eu amei. Ah, é verdade, né? Porque quase eu passei aqui sem falar do curso Provas Digitais no processo de trabalho, né? Uma revolução nas provas, né, Renata? A gente vai causar, né? Eu adorei, eu vou ficar assistindo aqui ainda, porque tem Cara, Renata, eu já agendei agora na AMAT, que é a Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas. Gente, até que minha amiga que é advogada e está trabalhando em Sydney, eu já mandei para ela. A Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas vai fazer o curso em conjunto com a Associação Pernambucana dos Advogados Trabalhistas, com a Associação de Rondônia, Paraná, Mato Grosso. Vão fazer o curso agora dia 23, 24, 25 e dia 1º. 23, 24, 25 de agosto e dia 1º de setembro, lá na AMAT. Quem quiser entrar, entra aí. AMAT, é M-A-A-T. M-A-M-A-T. AMAT. Você vai descobrir. Para mim, o que mais vão ser 4 dias de curso. Cabeça foram os tubarões comendo o fio da fibra ótica que passa isso no fundo do oceano. A Elaine falou aqui, a Elaine falou, faz no TRT10. A Associação do Distrito Federal também está no meio, bem lembrado. A Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal também estará lá.
Fala. Ó, aqui a Guilhermina, que eu falei várias vezes pro senhor no curso. Tá aqui. Estarei lá, porque ela foi. Bora lá. Dessa vez, Renato, eu fiz uma aulinha a mais para poder introduzir um pouco com mais calma o pessoal no mundo digital, o que é internet, o que é conexão, o que é provedor, o que é servidor, porque eu percebi, o pessoal me cobrou um pouquinho, o pessoal que não era muito afeto à informática, que boiou um pouco nesse pedaço. Então eu falei, vou aumentar um pouquinho as horas, aulas aí, só para ajudar a esse pessoal. Mas olha, eu acho que vai dar tudo certo, foi bem legal aquele primeiro curso, né, Renato? Deu um sucesso. Eu acho que foi muito bom e a gente tem muito ainda que desenvolver isso. Eu falei para bastante gente, viu? Eu acho que a gente agora precisa desenvolver mais aí no âmbito processual mesmo, né? Os advogados pedindo com tecnicidade, os juízes entendendo, produzindo a prova, vai começar a dar uma nova cara aí em situações que de repente eram perdidas, né? Vou dar um exemplo aqui, né, para o pessoal entender. Aquela história clássica, né? Eu sou tomadora de serviço, ele nunca prestou serviço para mim. Aí você sabe que a primeira reclamada de limpeza está quebrada, porque é o fim de toda a terceirização, ou quase toda, né? A primeira o empregador quebrar. Aí o bancão, lá o banco, a construtora, o cara grande da telefonia e tal, ele chega e fala, nunca trabalhou para mim. Lá ele trabalhava dentro da agência bancária, dentro da obra, né? E aí você não tem testemunha nenhuma, que danou a minha vida, o que eu faço? E aí você pode, de repente, demonstrar isso por geolocalização. Mostrando que todo dia do horário tal a tal, você ficava trabalhando naquele lugar. Ficava naquele lugar. Ele nunca trabalhou no lugar e ficou lá 8 horas todos os dias durante os últimos 2 anos. Você tá de brincadeira, né? O não problema, gente, é que quando eu participo do curso, eu atrapalho um pouco, porque eu falo exatamente assim. Eu vou lá, me intrometo, ligo o microfone, professor! E vou lá falando. A Guilhermina falou de execução, você sabe, Guilhermina, eu vou fazer só uma aula na OAB Guarulhos, eu acho que é semana que vem, depois eu vejo direitinho, posso até falar para vocês. Dá uma olhadinha na ESA da OAB Guarulhos, eles estão fazendo cursos para advogados, né? Cursos do meio dos advogados, né? Da advogados, que vai ser agora, né? Daqui 2 dias. Então, eles vão fazer e eu vou dar uma aulinha lá, bem resumidinha, legal. Mas tem bastante gente me pedindo isso, viu, Guilhermina? Eu vou ver se eu monto um de execução mais completo. Que o doutor fez. É o que estão pedindo, porque foi um super curso também. Um curso de... Dava aquela aula de explicar como que a gente mexe no Simba. Isso é novidade para o advogado, até porque poucos juízes, até a gente conseguir o Simba, é uma coisa demorada. Inclusive, mesmo quando você consegue o Simba, ele demora demais para chegar. Eu estou esperando faz 6 meses chegar o ofício. A juíza já falou, eu quero colaboração. Ela está mesmo fazendo várias notificações e não chega, não sei o que acontece, bloqueia o negócio. E eu preciso entrar com execução, porque está provada a fraude lá. Né? Tá provado tudo. Então você precisa saber manejar esses convênios que nós temos, mas também compreender a própria questão da desconsideração da personalidade jurídica, desconsideração inversa, como que está entendendo os tribunais em relação à massa falida, recuperação judicial. São situações bem interessantes. A lei de falência mudou, o artigo 80, enfiou o artigo 82A lá e está tendo uma discussão gigantesca ainda. A gente vai ter que brigar por nossa competência, porque eu vou te falar uma coisa, é capaz de valer para todo mundo, menos para a Justiça do Trabalho. Eu peguei um caso recentemente que, se eu contar para vocês, vou deixar para o curso de execução contar, mas se eu contar para vocês, eu não sabia onde pôr a cara. Falei, não é possível o STJ estar fazendo isso comigo. A outra, no juiz civil, ele deixa na vara civil, não manda embora para a vara de falência. Agora, da Justiça do Trabalho, ele manda para a vara de falência. Uma situação idêntica. Não, que era, sabe o quê, Renato? Vou até falar aqui. Era seguro na execução, Renato. Ele entrou com uma apólice, a empresa entrou com uma apólice e uma seguradora, a seguradora gigantesca, do processo. Só que a empresa entrou em recuperação judicial. Falamos, não tem problema, você está segurando o processo, seguradora, me pague aqui. A seguradora conseguiu uma liminar no STJ falando que a competência é da justiça do juízo da falência para falar se aquela apólice apresentada no meu processo que não está na recuperação judicial, deveria ser analisada pelo juiz da falência. É um absurdo, porque eles não fazem isso jamais. Outros processos. Jamais. Só contra a Justiça do Trabalho. Agora, na execução civil,
que tinha lá a execução civil também contra a mesma empresa, que também tinha um seguro de uma pólice. Lá ele deixou continuar na execução civil normal. Não mandou ir para a vara da falência. Só a nossa. Eu falei, tá de brincadeira. Não. Enfim. E trouxe isso para ele também. O poder político de quererem acabar com a nossa justiça do trabalho, né, doutor? É muito triste. É muito triste. A gente vê isso no dia a dia. O quanto tentam denegrir, o quanto tentam falar que ela é partidária, que ela só... Eu falo, gente, isso mudou muito, não é só o empregador ganha muitas causas, quem está certo a gente tenta buscar a verdade real. Hoje temos advogados muito capacitados, juízes muito capacitados, e que se busca mesmo, né? E tem toda hora treinamento, enfim, mas a política quer colocar, infelizmente, né, a culpa toda na justiça do trabalho. É a que mais gasta, é a que mais dá trabalho, é a que mais isso, é a que mais gera isso. Só que eles esquecem que também é a que mais gera IR, é a que mais gera INSS, é a que mais gera dinheiro para o setor público, né? Porque eles são os primeiros a receber, além dos... O único lugar no mundo onde o INSS recebe antes do empregado, que foi aquele lá que teve o suor do seu trabalho, né? Então, isso eles não falam na televisão. Isso eles não falam na televisão. Justamente. Mas legal, triste. Gostei aí. A gente depois, outro dia, combina outra. Vou prometer aí, pessoal, que eu vou soltar o curso de execução. Doutor, que eu falo muito. Vou prometer aí que eu vou fazer o curso de execução. Montar para o pessoal e vou divulgar. Deixa eu só vou, Renata, eu só vou aguardar um pouco, porque eu tenho a pós-graduação que eu estou montando, aquela lá, que é a de atualidade. É isso, estudos, atualidades em direito e processo do trabalho, que é uma coisa bem didática, bem prática. Então nós estamos montando material, o pessoal que faz essa parte, tudo, e eu que vou coordenar e também vou ministrar as principais aulas. E nessa pós-graduação, então, ela tem que ter uma organização que demanda tempo, então... mas a execução eu prometo que uma hora solta. Não, muitas pessoas já me pediram. Vai ter a minha língua lá no meio da aula, né? Que eu legal. É sempre um prazer, Gente, muito obrigada. Obrigada, professor, por ter cedido o seu tempo. Meus clientes, eu estou vendo aqui, todo mundo super elogiando, os advogados felizes com esses esclarecimentos, porque, querendo ou não, a gente faz uma troca legal do nosso dia a dia. E tirar também essa coisa do juiz ser um monstro, né? Eu acho que essa troca também traz isso muito, que é importante, né? Mostrar que é muito diferente do civil, que é uma coisa muito mais afastada, né? No trabalhista a gente como, até no tribunal é turma, né? É uma turma. Todo mundo se ajuda, todo mundo tem as mãos dadas para realmente a gente busca a justiça, né? Tanto quanto você luta pelo reclamante, quando você luta pelo reclamado, pelo menos eu, né? E eu vejo muitas amigas na mesma situação. A gente, na verdade, assim, se o empregado vem conversar com você, você vê que está errado, você fala, meu amigo, não vou entrar com essa ação. Não vale a pena. Não sei o que. Ou então para a empresa, tudo bem, já entraram com a ação, agora você faz um acordo, porque aqui você vai perder, entendeu? É ser claro e lutar pela justiça, né? Pelo bom senso. Eu acho que o bom senso é a base de tudo. E eu estou gostando muito de fazer esse trabalho justamente para trazer os juízes assim, mais para perto do nosso mundo real, né? Apesar do doutor ter sido advogado, enfim, já conheceu um pouco desse mundo, mas faz um pouquinho de tempo, então esquece um pouco. Mas, e para os clientes, para os meus clientes mesmo, verem que não é um bicho de sete cabeças, que a gente consegue as coisas, tanto os reclamantes quanto as reclamadas, que tem para todos os lados e que a justiça ela não protege um lado ou outro, ela tenta buscar a verdade real para a gente poder conseguir a maior justiça possível dentro daquilo que é provável, né?
porque o que é justo mesmo só as partes sabem. A gente vai tentando colher provas, né? E dentro daquilo tentar chegar num meio termo para ter o mais justo possível, né? E tudo isso é feito por ciência, né? É uma ciência. Ciências humanas, que é o direito e o direito do trabalho especificamente. Não é porque eu acho, porque eu quero, porque eu tenho uma questão científica. Quando os achismos podem aparecer num processo, e às vezes pode aparecer, não tem como evitar, né? Por causa de questão que seja ideológica, por seja falsa percepção da realidade, por seja distorção, né? Tudo isso é óbvio que é óbvio que você consegue, num recurso, justamente, rever. É isso, reformar. O que não precisa é ter chilique. Né? Teve um dia que eu vi uma pessoa, eu estava num grupo, uma pessoa falou assim, depois falou que a gente, forças ocultas, querem acabar com a justiça do trabalho. E aí eu não respondi, mas minha vontade foi de responder assim, não são forças ocultas. Isso aí é um problema de chiliques coletivos. O que é chiliques coletivos? E bem ostensivos. Chiliques ostensivos. Não tem forças ocultas. É assim. É porque, eu não gostei de uma decisão no meio de 100 mil, aí o cara põe no jornal. Você tá entendendo? Eu trabalho faz 100 mil decisões por mês. Da justiça. Aí o cara pega um caso lá específico e aí quer retratar toda a justiça numa situação no meio de 100 mil. 100 mil. Então não dá, entendeu? Nem você, se você pegar 100 mil atos que você fez na sua vida, com certeza vai ter alguns no meio vergonhosos. Então, não me venha com churumelas. É isso, tá bom, Renata? Mas agradeço aí o convite, foi um prazer estar com você aí essa noite. Aceite. Grande abraço a todo mundo que ficou. A gente faz outra. E eu vou deixar o doutor trabalhar. Muito obrigada. Essa live posso deixar gravada? Claro, pode deixar. Então agora, gente, eu tenho autorização pública aqui. Beleza, grande beijo, abraço, aperto de mão para todo mundo, como eu falo. Trabalhei coragem, né? Trabalhei coragem, continue em coragem. Tchau, doutor. Tchau, gente. Prazer. Obrigada por terem comparecido. Valeu. Tchau.